Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programador Web. Meu nome é Lucas Jerkin e hoje nós vamos ver como a internet funciona. Todo mundo já andou de automóvel algum dia. Muita gente já dirigiu um, não é tão complicado. Da mesma forma que muita gente sabe dirigir um carro, muita gente sabe também usar a internet. Quase todo mundo sabe que existe um software chamado navegador, que permite usar a web. Essa é a parte da internet em que há diversos lugares virtuais diferentes, os sites ou sítios. Muita gente sabe usar o e-mail, que como a web é uma outra aplicação da internet. É como enviar cartas, mas usando o computador. Outras pessoas sabem usar aplicações que permitem conversas instantâneas, os chats, videoconferências e audioconferências, jogos online, entre muitas outras. Mas e quando o carro para? Você chama o mecânico? Calma, né? Pode ter apenas acabado o combustível. Quem tem um carro, além de saber dirigir, tem que ter um mínimo de noção de como ele funciona. Isso permite um uso melhor do veículo. Da mesma forma que a informação sobre como o carro funciona é útil para o motorista, assim também pode ser útil para você entender como a internet funciona. Ao menos o básico para poder cuidar dela e utilizá-la melhor. Essa é a primeira parte do vídeo Como Funciona a Internet, feito pelo NIC-BR. Apresentaremos aqui o protocolo IP, que é a principal base tecnológica da rede. Essa é a Patrícia. Ela tem acesso à internet na sua casa. Contratou para isso o serviço de um provedor local. Na verdade, além da internet, o mesmo provedor fornece a ela TV por assinatura e telefonia. Tudo isso chega em sua casa em um único cabo. Isso a deixa bastante intrigada. Como pode a internet usar o mesmo cabo do telefone e da TV, e ainda assim ser tão diferente, tão melhor em muitos aspectos? Patrícia sabe que consegue, em alguns casos, fazer ligações telefônicas mais baratas via Skype ou outro provedor VoIP do que via seu próprio telefone. Ela sabe também que consegue ver muitos vídeos no YouTube e mesmo filmes e séries usando serviços como Netflix e Crackle na hora que quer e com um custo menor do que o da sua TV por assinatura. Como serviços tão diferentes podem chegar na sua casa usando o mesmo fio? A verdade é que a internet faz uso basicamente da mesma infraestrutura de telecomunicações usada pelas TVs e telefonia tradicionais, mas usa essa infraestrutura de forma muito mais inteligente. Para começar, é preciso entender que a internet é bem mais complexa que a TV ou o telefone, e quando vamos criar algo muito complicado, todo mundo sabe, devemos dividir em pedaços menores, mais simples, e depois juntar tudo. O primeiro componente da internet para o qual vamos olhar, talvez o mais importante, é o chamado protocolo IP. Um protocolo não é nada mais que um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos conversarem entre si. No caso do IP, essas regras dizem duas coisas principais. Primeiro, dê um número, um identificador numérico, como um endereço, a cada dispositivo que fizer parte dessa rede. Segundo, divida a informação em pedaços pequenos e etiquete-a com endereço de origem e destino para que ela possa ser enviada de um lado para o outro. IP quer dizer Internet Protocol. Internet quer dizer literalmente entre redes. Uma propriedade muito interessante do IP é que ele funciona sobre praticamente qualquer tecnologia de telecomunicações. Isso quer dizer que diferentes redes podem ser interligadas pelo IP. O IP é uma peça fundamental da internet, porque todas as aplicações podem se basear nele, sem precisar se preocupar em como cada tipo de rede funciona. Tanto faz se estamos usando cabo, fios telefônicos, rádios ou fibras, basta usar o IP. Essa história de dividir a informação em pedacinhos pequenos é uma das grandes sacadas da internet. O nome técnico para isso é comutação de pacotes. Na telefonia convencional, por exemplo, quando vamos falar com alguém, as companhias telefônicas reservam o caminho de ponta a ponta. Todos os recursos tecnológicos necessários ficam exclusivamente à disposição de quem está conversando. Por isso é tão caro. O modelo usado na telefonia se chama comutação de circuitos. Na internet, como as informações são divididas em pacotes, cada um deles é enviado da origem para o destino de forma independente. Não há necessidade de reservar previamente recursos. Eles podem ser compartilhados, por isso há menos desperdício e o custo é menor. É como comparar andar de carro e andar de ônibus. Normalmente as pessoas andam de carro sozinhas, ou no máximo dividem o espaço com mais 2 ou 3. O carro é um recurso exclusivo para elas. Isso é ineficiente e causa congestionamentos. Nos ônibus, muita gente compartilha o mesmo veículo. Muito mais gente pode ser transportada simultaneamente com o ônibus nas mesmas ruas e avenidas do que com automóveis. Independentemente de sua preferência, ninguém pode negar que os ônibus fazem um uso muito mais eficiente da malha viária de uma cidade do que os automóveis. É isso que acontece na comutação de pacotes e na internet.
Além disso, na internet geralmente há diversas opções de caminho para o mesmo destino. A informação, que foi dividida em pedaços pequenos, flui simultaneamente por vários deles. Se há algum problema em um desses caminhos, a informação apenas continua seguindo pelos demais. Isso significa que a rede, como um todo, é muito mais eficiente e resistente a falhas. Mas não nos esqueçamos da Patrícia. Ela já entendeu que a internet não depende só dos cabos que chegam à sua casa. Há uma camada lógica que a separa do mundo das telecomunicações. Essa camada é o protocolo IP. Ela entendeu também que o endereço numérico é atribuído a seu computador e que ele é único no mundo, e que as informações são divididas em pacotes que são etiquetados com esses endereços, permitindo que achem seu destino na rede. O próximo passo é entender onde o Google, o Facebook, o Twitter, o Netflix e tudo mais que a Patrícia usa se encaixam nisso. Na segunda parte deste vídeo entenderemos como a internet é formada por milhares de redes independentes, os sistemas autônomos, como eles estão interligados e como conseguem enviar os pacotes IP uns para os outros. Até lá! Bom, antes de falarmos aí um pouco sobre programação, HTML, JavaScript, vários outros assuntos que nós vamos ver aqui no nosso curso, é muito importante sabermos como a internet funciona. Para que serve o browser, para que serve o DNS, para que serve o hipertexto, né? Então, tem vários assuntos aí que nós vamos estar esclarecendo com essa aula. Então, pessoal, nós vamos ver como tudo começou. E vamos falar um pouco sobre a web versus a internet. Quando falamos de internet, estamos nos referindo a uma grande rede de dispositivos computadorizados de alcance mundial. O que isso quer dizer? Tudo que são dispositivos que estão conectados, por exemplo, um smartphone, um computador, tudo que está conectado entre si é chamado a internet. A web é uma derivação abreviada para a expressão World Wide Web, e é apenas uma das funcionalidades da internet. Ou seja, a web, diferente da internet, que é uma rede de computadores, de dispositivos conectados, ela é apenas uma das várias funcionalidades que a internet possui. Ok? E com a web, nós podemos navegar através de hipertextos. Antes da internet se tornar o que conhecemos hoje, houve um grande percurso na evolução dos computadores e das tecnologias de telecomunicação. Então, ou seja, a internet, antes de chegar o que é hoje, já teve várias pesquisas, várias coisas para chegar ao que é hoje. O surgimento da internet também teve forte motivação militar durante o período pós-guerra, especialmente na Guerra Fria nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e Rússia. Então, pessoal, havia um grande temor aí de ter algum ataque nuclear, nos Estados Unidos ou em outros países. E o pessoal queria que tivesse uma comunicação, uma forma de comunicação que, se houvesse a destruição de um ponto, essa comunicação não seria interrompida, e não colocaria em colapso todo o sistema. Então, por isso que foi criado aí, eles fizeram várias pesquisas para melhorar essa questão aí da internet. Em meados de 1962, os Estados Unidos criou, uma cadeia de comunicação distribuída, que ela era composta por vários computadores interligados por várias linhas de telefônicas diferentes. Então, o objetivo dessa cadeia de comunicação distribuída era dividir o volume de dados a ser trafegado entre computadores em pequenos pacotes, despachando por diferentes linhas telefônicas até um computador de destino. O que isso quer dizer? Tinha alguns computadores interligados, e aí esses computadores, através de linhas telefônicas, se comunicavam enviando esses pacotes aí, pequenos pacotes, que seriam os dados, poderiam ser arquivos, e dados, textos, em geral, se comunicando.
Então, dessa forma surgiu, né, a cadeia de comunicação distribuída. Neste modelo, se na eventual falha de um dos pacotes por meio de 2 caminhos, o sistema poderia utilizar um caminho equivalente, ou seja, não há um ponto único de falha. Então, ou seja, se tivesse um ataque nuclear a algum ponto e destruísse alguma central, né, a comunicação continuaria, porque você teria um outro caminho para percorrer e poder enviar uma mensagem de alerta, né, ou até mesmo alguma informação, uma notícia. E uma eventual interrupção em alguma linha de transmissão não interrompe completamente o sistema, que é basicamente aí o que eu acabei de falar. Bom, na figura ao lado aí, nós podemos ilustrar aí um pouco como que funciona a estrutura de a interconexão física aí, o funcionamento da internet. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Suponha que um computador que está na casa A queira enviar para uma mensagem para o computador de destino F, né? Então nós temos aqui o computador A e temos o computador F. Observem que está tendo um bloqueio direto da comunicação entre o computador A e o computador F. Então, o que acontece? Se eu estiver usando a internet aqui, o que ele vai fazer? Em vez de ele mandar de A para F direto, ele pode mandar de A para B, de B para D, de D para E e de E para F. E dessa forma vai chegar a comunicação aí entre a casa A e F, mesmo estando bloqueado o A para F e o D para F, por exemplo. Poderia ser feito outro percurso aqui também, de A para B, de B para C, de C para E e de E para F, por exemplo. Então, a internet ela funciona basicamente desse jeito. Se você tem um campo que está, um caminho que está obstruído, você pode enviar esse pacote, essa mensagem, através de outro caminho. Em 1966, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por meio da ARPA, chamada de Advanced Research Projects Agency, né, que é a Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas, ela instalou aí em 17 locais diferentes computadores conectados a linhas telefônicas. A partir de 1969, torna-se uma rede de computadores apenas para uso militar. Então isso aí foi provavelmente expandido para outros computadores, para várias unidades militares, né? E foi a primeira rede de computadores aí interligadas. As pesquisas desenvolvidas até aquele momento que deram origem à cadeia de comunicação distribuídas e passaram a ser chamadas de ARPANET. Nos anos seguintes, algumas agências do governo e universidades subordinadas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos começaram a fazer o uso restrito da ARPANET com fins de pesquisa. Ou seja, foi a primeira vez que os Estados Unidos liberou a utilização da rede de computadores, né, para outras universidades e outras sedes do governo também. Naquele período, algumas universidades e empresas de grande porte, inspiradas nas ideias da ARPANET, começaram a criar suas próprias soluções para interligar suas redes de computadores. Então, a partir daí, o que aconteceu? As empresas se inspiraram nas ideias da ARPANET de comunicação entre computadores e aí começaram a criar suas próprias redes internas mesmo. A internet, como conhecemos hoje, é o fruto, né, de constantes otimizações e de novas tecnologias que se incorporam às ideias iniciais da ARPANET. Então, a internet que nós estamos utilizando hoje no nosso smartphone, no nosso computador, na nossa televisão, elas se inspiraram bastante aí na ideia da ARPANET. O protocolo TCP/IP, que significa Transmission Control Protocol e Internet Protocol, ele foi adotado pela ARPANET em 1982
e que posteriormente foi liberado para utilização civil. E até hoje tem se mostrado uma das melhores alternativas para a comunicação entre computadores. O protocolo TCP/IP é basicamente aí o que dá um endereço para as máquinas. Então você tem um endereço de origem e um endereço de destino. Com a adoção de um protocolo único e padronizado, tornou-se viável conectar computadores de diferentes fabricantes em redes com diferentes meios de distribuição, potencializando ainda mais a utilização da internet. Bom, então como foi criado esse protocolo e foi padronizado, foi possível marcas de fabricantes diferentes se comunicarem através da internet. Então você poderia comunicar um computador IBM com um computador Mac, por exemplo, utilizando todas as marcas utilizando o protocolo TCP/IP. Então, pessoal, com essa introdução, eu proponho fazermos uma atividade para fixarmos o nosso aprendizado e daqui a pouco eu volto para corrigirmos juntos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver as questões? Estava muito tranquilo, né? Então vamos conferir as respostas. Qual a diferença entre a web e a internet na questão 1? Bom, a web versus a internet, né? Como eu já falei, a internet é uma grande rede de dispositivos conectados e a web é apenas uma das funcionalidades da internet. Então vamos para a questão 2. Qual a principal motivação dos cientistas para desenvolver a internet? Havia um grande temor em relação a possíveis ataques nucleares e as pesquisas buscavam desenvolver uma cadeia de comunicação onde não existisse um ponto central que, ao ser destruído, colocaria o colapso todo do sistema. Então é basicamente aquilo. Não podia ter dois pontos só ligados, pois se destruísse um ponto, você perdia a comunicação. Dois ou mais pontos, né? Imagine que você tivesse 3 pontos interligados. Você tinha uma base de exército numa ponta, uma outra base no meio e uma outra base no final. Se esse cabo estivesse passando por essas 3 bases, fosse apenas um cabo, né? Então o que aconteceria? Se destruísse o ponto do meio, seria impossível a comunicação entre o ponto inicial e o ponto final. Seria basicamente isso a resposta. Ok? Então vamos para a última questão, que é a questão 3. Explique com suas palavras o que seria a cadeia de comunicação distribuídas. É composto por vários computadores interligados, por várias linhas telefônicas diferentes, que tem o objetivo de dividir o volume de dados a ser trafegado para os computadores em pequenos pacotes, despachados por meio das diferentes linhas telefônicas até um computador destino, que é o princípio do funcionamento da internet hoje. Então você tem vários computadores interligados entre si e disparando várias mensagens aí através de caminhos diferentes até chegar o seu caminho final, que é o seu destino final. Então, pessoal, nós vamos para a segunda parte sobre como a internet funciona. Princípios de funcionamento. A internet é uma rede de computadores de acesso público e ilimitado, ou seja, ela não tem um dono. Embora não exista um dono, existem consórcios internacionais, como a W3C, que significa World Wide Web Consortium, com a tarefa de agregar empresas filiadas na tentativa de, em conjunto, desenvolver padrões para a internet. Então, ou seja, a internet não tem nenhum dono, não tem uma empresa especificamente que fala, eu sou o dono da internet. Se não for por mim, a internet não vai funcionar. Não existe isso. Mas, para a internet se tornar padronizada, para todos terem um fácil acesso à informação e tudo padronizado, existem alguns consórcios, né? Um dos principais dele é a W3C, né? Que ela tem a tarefa aí de desenvolver padrões para a internet. O acesso à internet se dá normalmente por meio de um ISP, que é Internet Service Provider, ou provedor de serviços da internet. Utiliza-se de pelo menos 3 componentes: CPoE, rede de acesso e POP. E está ilustrado aí na figura abaixo e nós vamos ver o que é cada um desses componentes. CPoE, Customer Premise Equipment, que é os equipamentos que conectam os dispositivos na rede de acesso. Por exemplo, o modem. Na sua casa, para você conectar na internet, provavelmente você tem um modem aí, né? Então, esse modem é chamado de CPoE. Rede de acesso é o tipo de infraestrutura que liga o dispositivo ao provedor de internet. Então, por exemplo, temos cabos de cobre, de fibra ótica, Wi-Fi, né? Então nós temos aqui, nessa camada aqui, a rede de acesso, que está interligando a infraestrutura, né, da internet e do POP aqui, através
do nosso modem aqui, que é o CPoE. Temos também o Point of Presence, que é o ponto de presença onde estão os equipamentos que atribuem ao dispositivo um endereço IP, dando-lhe acesso à internet. Então, ou seja, o POP ele é responsável por dar um endereçamento aqui, ó, para os modems. Então ele passa aqui pela rede de acesso, distribuindo os endereços IPs pela rede aqui, chegando, né, através do modem aí. Como pode ser observado, para que um computador possa se conectar na internet e se comunicar com outros computadores, faz-se necessário que este receba um número de identificação. Esse número é conhecido aí como IP, Internet Protocol. Então, ou seja, o IP ele é o número que vai identificar a máquina que está de origem e a máquina de destino. Então, para entender a importância de um IP, podemos fazer uma analogia com o sistema de telefonia. Para que duas pessoas conversem entre si, ambas precisam de um número de telefone, origem e destino. Então, pessoal, é a mesma coisa com o IP. O IP, você precisa ter um IP de origem e precisa ter um número também, um outro IP de destino, que é bem semelhante ao telefone. Nós temos um número de telefone de origem e um número de telefone de destino aí. E a partir desses IPs atribuídos, nós podemos fazer conexões entre uma máquina e outra. Cabe ressaltar que qualquer dispositivo conectado na internet, independente de ser um computador, um celular, um smartphone, uma impressora ou até mesmo uma geladeira, deve possuir um endereço IP. Então, tudo que estiver na sua casa que está utilizando a internet, obrigatoriamente vai ter um IP. Tem que ter um IP para ou ele ser acessado ou acessar algum conteúdo. Então, mesmo se você tem aí uma Smart TV, tem um tablet, tudo que estiver se conectando na internet, ele vai ter um IP. Normalmente, os provedores de serviços de internet adquirem e locam, né, de agências reguladoras faixas de endereços de IP que são atribuídas a seus usuários quando eles estão conectados na internet. Então, o que acontece? Tem as agências reguladoras, elas pegam as faixas de IP que existem no mundo e distribuem. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos uma faixa de IP específica. Nos Estados Unidos, é uma outra faixa de IP. E aí, esses IPs, os provedores pegam, né, essas faixas de IPs e distribuem para os seus usuários, que são os nossos clientes. Então, quando você tem aí por exemplo, na sua casa você tem uma conexão da NET ou da Vivo, de qual provedor que for, cada um deles tem um número específico, né, uma faixa de IP específico que eles vão trabalhar para poder distribuir para vocês poderem acessar a internet. Um usuário doméstico de internet, cada vez que se conecta, pode receber um endereço IP diferente. O que isso quer dizer? Como nós somos usuários comuns, nós acessamos a internet no computador de casa, então esses provedores de acesso, eles disponibilizam um IP que muda constantemente. Pode ser que mude com um dia, 2 dias, depende da regra do provedor, né? Esse IP é chamado de IP não fixo, é um IP dinâmico, ok? Usuários corporativos, como empresas, podem adquirir endereços IP fixos, permanecendo os mesmos a cada conexão. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma empresa, eu posso adquirir um IP fixo. Por quê? Se eu tenho um servidor, que eu vou ter um constante acesso a ele, então o ideal é que eu tenha aquele IP do servidor fixo, porque eu vou ter alguma aplicação que eu vou precisar acessar muito aquela aplicação.
e se for um IP dinâmico, vai atrapalhar o meu acesso àquele servidor. O endereço de IP, na versão 4, é um número escrito em 4 partes, octetos. Cada uma varia entre 0 e 255. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um IP aqui, ó, 200.132.39.115. Esses números aqui, ó, cada um antes do ponto, ele vai variar de 0 a 255, ok? Esse aqui é um IP, né, que identifica a conexão do usuário, ok? É importante ressaltar que o endereço IP não identifica necessariamente um equipamento individual, mas sim uma conexão. Podemos encontrar equipamentos gateways conectados a várias redes que possuem mais de um endereço IP. Então, pessoal, o seu provedor de acesso aí, NET, Vivo, qual que for aí, ele vai disponibilizar para você um IP específico que vai chegar no seu modem. O seu modem, ele vai criar um gateway que vai distribuir esse IP aí para as outras máquinas, seja elas celulares, tablets ou smart TV, tudo que for conectado na internet, ele vai receber um IP. Então, para que um recurso seja acessado na internet, precisamos conhecer um número IP que nos leve até ele. Então, quando você vai acessar um site, seja uma aplicação, alguma coisa, nós precisamos conhecer o número IP dela, ok? Só, o que acontece? Para facilitar a memorização dos endereços, foi implementado um sistema de nomes de domínio, o DNS, que é o Domain Name System, através do qual é possível traduzir um endereço como www.mec.gov.br em um endereço que nos remeta à rede desejada. Neste caso, né, o MEC, que é o Ministério da Educação. Então, o que acontece? Para eu acessar, por exemplo, o site do MEC, se não existisse o DNS, eu teria que saber o IP de onde esse site está hospedado, que seria o IP do servidor. Para não precisar decorar esse IP, foi criado o DNS, para facilitar, né, a memorização do endereço. O DNS é um sistema hierárquico que passou a ser utilizado em 1984, fundamentado em uma base de dados distribuída hierarquicamente, no qual os equipamentos realizam consultas para descobrir o endereço IP dos computadores que precisam se conectar. O endereço de um recurso na internet é normalmente dividido por seções separadas por ponto. As seções mais à direita, comumente, identificam o nome de um domínio dentro de um sistema DNS. Então nós vamos ver aqui, ó, na figura ao lado, a divisão, né, do endereço do MEC. E o termo .br, ele se remete à pesquisa para a base de nomes de domínios hospedados no Brasil. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o endereço www.mec.gov.br. O BR ele significa que é do Brasil, que esse site está hospedado dentro do Brasil, e o Gov especifica que é um domínio do termo governamental, ou seja, um domínio do governo. O termo MEC, ele se remete à conexão para a qual a rede do Ministério da Educação, no qual existe um computador de nome www, para responder pela requisição. Então, ou seja, o MEC é especificamente qual computador aí que nós estamos acessando, que está hospedado no site aí do MEC, ok? Então, a partir da pesquisa aí do DNS, de endereços mec.gov.br, será convertido para um endereço IP. Então, como eu falei, seja um site ou uma aplicação, tudo tem um endereço IP. E aí, quando eu pego o DNS e digito um nome específico, esse DNS ele sabe que aquele nome que eu estou digitando, ele vai virar um IP que vai acessar o site especificamente.
ok? Então, na figura ao lado, ó, nós temos aqui, por exemplo, um domínio raiz, que ele pode ser, né, .com, .org, .br. No nosso caso aqui, ó, ele é o domínio .br. Dentro do domínio .br nós temos o gov, né, que é o chamado de domínio de segundo nível. E dentro do gov nós estamos acessando aí o MEC, que é o site do MEC no governo. Agora que entendemos como o endereço de um recurso da internet é convertido em um número de endereço IP, nós podemos compreender também o significado do termo URL, que é Uniform Resource Locator, ou localizador padrão de recursos. Então, toda vez que eu precisar acessar algum site, alguma parte interna dentro do site, ou algum arquivo para download, alguma coisa específica, eu vou estar acessando um URL. O URL é o termo correto que devemos utilizar quando nos referimos a um endereço na internet, que ela nos remete a um destino único, uma página, um vídeo, um documento, um serviço, que é basicamente o que eu acabei de falar. Continuando os princípios de funcionamento, a partir da URL, temos todas as informações necessárias para encontrar e para acessar uma informação na internet. O protocolo utilizado, endereço do dispositivo, caminho para recurso e o recurso propriamente dito. A figura abaixo ilustra as partes de uma URL hipotética. Então, nós podemos ver aqui abaixo que estamos utilizando o protocolo HTTP. Dentro desse protocolo HTTP, nós temos o DNS aqui, que é o www.ufmg.br, né, que é onde o equipamento está hospedado. E aí, aqui dentro, nós temos uma pasta chamada disciplina. Então, toda vez que nós vemos um endereço lá, ufmg.br/disciplinas, significa que você está acessando uma pasta dentro daquele endereço. E aí, tem uma outra barra, programação web. Então, você pode estar acessando aí uma subpasta. E aí, dentro dessa subpasta, tem um arquivo chamado aula1.pdf. Então, acessando esta URL, nós vamos baixar o arquivo aula1.pdf, que está dentro de um subdiretório programação web, que está dentro de um diretório chamado disciplinas, dentro do site da UFMG. Então é basicamente para isso que serve a URL, para você poder localizar recursos, seja páginas ou arquivos. Então, pessoal, para fixarmos a parte 2 da nossa aula, proponho fazermos uma atividade. Vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco eu volto para corrigirmos.
E aí, pessoal, conseguiram fazer tudo? Então agora nós vamos às respostas. Questão 1. Existe um dono da internet? Quem é responsável por gerenciar a internet? Bom, se você achou que o Bill Gates ou alguma pessoa muito influente na área de informática foi o dono ou é o dono, você está enganado. A internet é para todos. Ela é livre e, apesar de ela ser livre, existem alguns consórcios que padronizam as informações da internet, que é o caso da W3C. Questão 2. Para que um computador possa se conectar na internet e se comunicar com outros computadores, faz-se necessário que este receba um número de identificação. Como esse número é conhecido? E qual é a sua importância para a internet? Bom, esse número aí é só lembrar do exemplo que eu dei do telefone. É o número IP. Todo computador ele tem um endereço, né? Da mesma forma que um telefone tem o seu número, esse número é chamado de IP, que é o Internet Protocol, ou protocolo da internet. Esse número aí, nós conseguimos identificar qual que é a máquina de origem, né? E qual que é a máquina de destino, que é onde eu estou querendo acessar o meu conteúdo. Então existe uma máquina de origem, que é a minha, e existe também uma máquina de destino aí, que vai ser um outro IP, que eu estou querendo acessar algum conteúdo também. Questão 3 agora. Para que serve o DNS? Qual a sua importância do DNS na internet? Bom, o DNS aí é basicamente para facilitar, né, na memorização de endereços. Ou seja, se eu quisesse acessar um site do mec.gov.br, se não existisse o DNS, eu teria que digitar o IP do site do MEC para poder acessar. E já com o DNS eu digito um endereço menos formal, um endereço fácil de eu gravar, e aí facilita de eu memorizar esse endereço. Dando continuidade ao nosso curso de programação web, nós vamos para a terceira e última parte de como a internet funciona. O que se pode fazer com a internet? Entre tantas opções que temos a utilizar a internet, podemos classificar alguns serviços clássicos que, de uma forma ou de outra, serviram de base ou fundamento para o surgimento de outras formas de aplicações. Então nós temos vários serviços na web e um dos serviços clássicos aí é o cliente-servidor, que nós vamos falar agora. Em geral, as aplicações que funcionam sobre a internet obedecem a um mecanismo conhecido como cliente-servidor, que é o client-server, por meio do qual duas aplicações conversam entre si através de um protocolo pré-definido. Então nós temos aí o cliente e o servidor, né? Onde tem um protocolo que faz com que eles se conversem entre si. No caso, o cliente pode ser uma máquina que está na sua casa, sua máquina mesmo, e o servidor poderia ser um site que está hospedado. O modelo de aplicação cliente-servidor prevê que um dispositivo, né, exista uma aplicação denominada de aplicação servidora ou server application, responsável por aceitar requisições de aplicações de clientes. Então, no caso, o servidor ele vai ficar aguardando você fazer uma requisição. No caso, você seria o cliente. As requisições enviadas pelas aplicações clientes são como solicitações ou pedidos que demandam alguma ação por parte das aplicações servidoras. Então, no caso dos clientes, eles vão enviar alguma requisição para o servidor que vai estar aguardando para ele poder retornar algum dado ou alguma coisa que você queira. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer Você está utilizando um site onde você vai fazer um cadastro de uma vaga de emprego, por exemplo, e ele vai te retornar lá se aquela vaga, se você tem o perfil ou não para o preenchimento daquela vaga na empresa.
Então você vai entrar lá naquele site, vai preencher alguns dados específicos e logo após que você enviar aquele dado, o servidor vai te dar algum retorno específico sobre aquilo. Então existem várias formas de aplicações clientes-servidoras aí. As aplicações clientes, elas preocupam-se mais com os requisitos de apresentação das informações e coleta de dados de entrada, enquanto as aplicações servidoras preocupam-se com o desempenho, a disponibilidade e a segurança. Então, ou seja, na aplicação cliente, quando o servidor te retornar algum dado, então ele vai retornar alguma informação, um texto, o cliente ele vai se preocupar em uma forma melhor de apresentar aquele resultado para o cliente mesmo, né? Então, por exemplo, se o servidor retornou uma tabela com vários valores, aí o cliente pode pegar aqueles valores que foram recebidos do servidor e transformar esses valores em gráficos, em uma apresentação melhor, né? Já o servidor, ele vai ficar se preocupando com a disponibilidade, ou seja, de ele estar ativo para os usuários acessarem, né, os clientes acessarem, e quanto à segurança, né, e o desempenho. Nesse modelo, um cliente não compartilha de seus recursos, apenas solicita o conteúdo do servidor. Ou seja, o cliente ele simplesmente solicita algum dado para o servidor. Ele não compartilha os recursos dele com o servidor. As sessões são iniciadas pelos clientes. Os servidores, por sua vez, esperam as solicitações de entrada. Então eu vou fazer uma analogia com uma loja virtual para a gente entender melhor esse lado do cliente-servidor. Quando você vai no site de uma loja virtual, você clica lá, lista de produtos. Então, quando você está clicando na lista de produtos, você está fazendo uma requisição. Você está solicitando que o servidor te retorne aquela lista de produtos. No caso, lista de produtos poderia ser uma busca, né? Você procura algum produto, você digita aquele nome do produto, clica em buscar, o servidor vai te retornar aqueles dados. Então, é basicamente isso, como que funciona o cliente-servidor. O tempo todo navegando na internet, nós estamos utilizando cliente-servidor. A seguir, abordaremos alguns aspectos de serviços clássicos que podemos encontrar na internet. A primeira que nós vamos falar é sobre o correio eletrônico. O correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um serviço através do qual podemos explorar a comunicação de forma offline, ou seja, sem que ambos os interessados estejam conectados. Por que isso? Antigamente, era muito comum utilizar um software chamado Outlook, onde você podia clicar no botãozinho conectar e ele baixava todos os seus e-mails para a máquina. Hoje ainda é muito utilizado. Existem os servidores de e-mail aí que você acessa online o tempo todo, como o Gmail, Terra, vários provedores aí você acessa direto no browser, mas existem aplicações, né, onde você conecta apenas uma vez e ele baixa esses e-mails e aí você consegue navegar ali de forma offline, conferindo as mensagens que você recebeu. Podemos fazer uma analogia ao correio tradicional, no qual as correspondências enviadas por um remetente a um destinatário somente serão lidas se este último se dirigir até a sua agência de correio para retirar o material remetido, né? Então, o que acontece? O correio, né, comparado com o e-mail, é a mesma coisa. Se chegou uma carta para você lá no correio, você tem que ir lá buscar aquela carta e ler. No caso aí, ele considera que não tem o carteiro para entregar na sua casa, né, essa carta. Mas com o e-mail é bem parecido. Aí, por isso que o e-mail é chamado de correio eletrônico. Um endereço de e-mail ele é composto basicamente por duas partes, que são separadas pelo sinal de arroba, né? Que em inglês ele é lido como at, que é traduzido em. Então você deve estar se perguntando aí, agora que eu entendi por que chama esse arroba, todo e-mail tem esse arroba. Então nós vamos ver agora por que nós utilizamos esse arroba.
Então, ó, a figura abaixo ilustra o endereço de e-mail, evidenciando o nome do usuário, o nome da caixa postal eletrônica e o endereço da aplicação. O servidor é responsável pelo recebimento e pelo envio de mensagens. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o nome Lucas Jerkin, poderia ser o meu e-mail. Lucas_Jerkin aqui, tracinho. Ele é o login, né, que identifica qual que é a caixa postal do usuário. E eu tenho o sinal de arroba, né, mais o sinal de arroba, mais o provedor onde está hospedado aí o meu e-mail. Então eu tenho lucas_jerkin, arroba provedor.com.br. O arroba, como eu disse, ele quer dizer em. Então, o meu nome está em o provedor tal. Então, esse é o significado aí do arroba no e-mail. 2. Transferência de arquivos. O serviço de transferência de arquivos é baseado em um protocolo específico denominado de FTP, que é File Transfer Protocol, né? Ele é um protocolo de transferência de arquivos. Por meio desse serviço, uma aplicação cliente pode realizar duas operações básicas. Então nós temos aí o FTP, onde nós conseguimos realizar duas operações básicas, que é o download e o FTP. São duas palavrinhas aí muito utilizadas no nosso meio da internet. E nós vamos ver qual que é a diferença entre essas duas palavras. Download é quando um arquivo originalmente localizado no equipamento servidor é copiado para o equipamento do cliente. O termo baixar um arquivo está diretamente associado à operação de download. Então, ou seja, quando você vai num site e você clica lá, fazer download, você baixa um arquivo, né? Então você está utilizando aí a operação de download. Você está pegando um arquivo que está no servidor e está transportando ele para sua máquina cliente. E temos também o contrário, que é o upload. O que significa o upload? É você pegar um arquivo que está na sua máquina e enviar para o servidor. Ou seja, na sua máquina cliente, uma máquina cliente, você está enviando um arquivo diretamente para o servidor. E aí, traduzindo aí, é chamado de subir arquivo, né? Então, no Brasil, nós temos a expressão de baixar o arquivo, que é o download, e na hora de subir o arquivo, que é chamado de upload. 3. Conversa em tempo real. Conhecida e popularizada como chat, a conversa em tempo real, diferente do serviço de correio eletrônico, ela exige que ambas as partes interessadas estejam conectadas online ao mesmo tempo. Então, para a conversa em tempo real acontecer, as duas partes têm que estar conectadas o tempo todo. Então, seja elas utilizando algumas ferramentas aí antigas, como MSN, Mirk, até uma mais antiga ainda chamada ICQ, o que acontece? As duas partes estão conectadas e trocando mensagens o tempo todo, né? Então existem aí diferentes formas de apresentação de serviços de chat. Algumas utilizam protocolos e aplicativos específicos. Nesses casos, é necessário que o usuário esteja cadastrado junto ao serviço de mensagens instantâneas e à medida que ele se conecta, ele e outros usuários previamente autorizados podem enviar e receber mensagens. Então você tem aí alguns sites específicos que você pode cadastrar, né, e realizar aí conversas, né? Você tem as salas de bate-papo onde você pode entrar e aí você conversar com várias outras pessoas, né? Existem várias formas de comunicação em tempo real. Hoje em dia aí nós temos o WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta muito utilizada aí para dispositivos móveis. O WhatsApp é basicamente aí uma conversa em tempo real. À medida que você está conversando, a pessoa vai te respondendo também, né? E é muito utilizado. Acesso remoto. Acessar remotamente um recurso significa ter o controle total sobre tal dispositivo, como se você estivesse sentado diante dele, porém à distância. Essa é uma aplicação muito comum desde os primórdios da internet.
Então, ou seja, você pode acessar um computador remotamente. Se você tem um servidor e você está na sua casa e você quer mexer naquele servidor, existem alguns softwares específicos que você consegue acessar remotamente aquele servidor. E aí você consegue mexer no mouse, fazer tudo como se você estivesse exatamente sentado de frente para aquele computador. O acesso remoto é mais uma das aplicações aí que a internet nos oferece, né? O equipamento que o usuário está operando conecta-se a um recurso remoto que, por sua vez, envia as ações que estão sendo executadas para a tela do equipamento do usuário. Então é basicamente isso. O usuário se conecta, ele consegue ver a tela do outro computador que ele está acessando. Então, ou seja, eu estou na minha casa sentado, eu consigo entrar no computador que está lá no meu serviço e mexer nos meus arquivos que estão lá. Isso é basicamente o acesso remoto. Navegação no hipertexto. Bom, a navegação no hipertexto aí é o principal item que nós vamos trabalhar, né, no nosso curso. E nós vamos ver aqui agora como que surgiu a navegação sobre o hipertexto. O princípio da navegação pelo hipertexto ele foi pensado inicialmente por Tim Berners-Lee, é um britânico que em meados dos anos 90 trabalhava no núcleo de computação CERN, que é Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. Bom, o Tim Berners, ele buscava uma forma de organizar eletronicamente os textos e as pesquisas dos cientistas do CERN e também, né, de outras partes do mundo aí, de forma que os documentos produzidos pudessem ser interligados e compartilhados. O que o Tim queria? Ele queria uma forma de ter os trabalhos dele e de outros cientistas divulgados, né, para que todos tivessem acesso. Ele queria fazer basicamente uma biblioteca virtual. Por quê? Compartilhar informação na área científica é muito importante. Você saber o resultado de um experimento de um cientista pode influenciar no resultado do seu experimento, por exemplo, né? Então é muito importante você compartilhar essa informação na área científica. Ele queria pensar numa forma disso, de as pessoas poderem acessar o conteúdo uma das outras. Partindo-se desse anseio, o Tim Berners-Lee desenvolveu um software próprio e um protocolo para recuperar hipertextos, que foi denominado de HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Então daí que veio o nome HTTP. Quando você está digitando lá no seu browser http://www, esse HTTP é o protocolo que o Tim criou, que é utilizado até hoje. O formato do texto criado para ser transformado pelo protocolo foi chamado de HTML, que é o Hypertext Language, né? E consiste de uma linguagem de marcação, pela qual é possível, por meio de comandos tags, incluir ligações entre textos. Bom, o HTML é o que nós mais vamos ver no nosso curso, né? O HTML é uma forma de você colocar conteúdos que as pessoas conseguem interligar um conteúdo com outro. Então você coloca links, você coloca imagens, né? Nós vamos ver o tempo todo no curso sobre o HTML e a forma de utilizar o HTML. Além de um protocolo, que é um conjunto de regras para que dois dispositivos conversem, né? E de uma linguagem de marcação, para permitir que os usuários se expressem, era necessário um software que, utilizando-se do protocolo desenvolvido, conseguisse obter os documentos escritos em HTML, interpretá-los e exibi-los. Ou seja, nós tínhamos o protocolo, que é o que faz os dispositivos se conversarem, né? Nós temos também o HTML, que é o código
que nós vamos conseguir linkar algumas informações nas outras. Então existia a necessidade de ter um terceiro item aí, que é o software, né? Para ele poder interpretar o HTML, ele transformar o código do HTML em um código, em uma parte visual, fácil, que é para o usuário conseguir acessar um site, por exemplo, né? Então, por meio desse software, esperava-se que o usuário navegasse pelo hipertexto, ou seja, ao encontrar no texto uma ligação com outro material, com um simples clique, o usuário seria direcionado para uma nova página ou conteúdo, para uma nova página ou um conteúdo aí. Bom, diante de tal necessidade, o Tim Berners ele criou um protótipo, né, que viria a ser um dos softwares mais indispensáveis para quem deseja utilizar a internet, que é o navegador de internet, ou browser. Se vocês olharem na foto ao lado, vocês vão ver um esboço do primeiro navegador de internet, que foi chamado de World Wide Web e depois foi renomeado para Nexus, para não fazer confusão com a World Wide Web. Ok? Um documento HTML, no qual podemos chamar de página, está hospedado em um servidor web. Neste caso, ele desempenha um papel de aplicação servidora. Um servidor web recebe requisições de documentos por meio de URLs e as entregas por meio do protocolo HTTP. Então nós temos o servidor web, que é chamado de aplicação servidora, onde as páginas estão hospedadas. E tem a URL, que quando nós acessamos por meio do protocolo HTTP, entrega as informações. E pelo lado do cliente temos o navegador, né, ou o browser, cuja função principal é submeter uma requisição no formato de URL e após receber o resultado na forma de um documento HTML, interpreta e apresenta o resultado utilizado. Nós temos o navegador, onde nós acessamos uma URL, através dessa URL é gerado um código HTML, que o browser interpreta esse HTML e mostra o resultado na tela, que seria uma página para a gente. Observe que quando o navegador recebe a resposta de um servidor web, o documento HTML retornado não é apresentado como foi recebido. O documento passa por um processo de interpretação e o resultado de tal etapa é o que é mostrado ao usuário. Basicamente, o que eu já falei. Quando eu acesso o navegador e acesso algum endereço, URL, ele transforma aquele HTML, né? O navegador interpreta e mostra uma página para o usuário. Atualmente não é comum que uma mesma página seja exibida de forma diferente em navegadores concorrentes. Por isso, é muito importante que você, que está começando, desenvolva as páginas e aplicações para a internet e preocupe-se sempre em seguir padrões estabelecidos, minimizando esse tipo de problema. Então, antigamente era comum, como ter vários navegadores diferentes, né, de você acessar uma página num navegador, ele mostra um resultado de um jeito, e quando você acessava em outro navegador, ele mostrava com alguns pequenos erros, talvez uma linha quebrada, né? Então, os navegadores interpretavam de uma forma diferente. Hoje em dia, isso não é tão comum. Através da padronização, quase todos os navegadores interpretam da mesma forma todas as páginas. A figura abaixo ilustra os principais elementos presentes no cenário de navegação pela internet, né? Então, nós temos aqui, ó, o usuário, que está aberto com o seu navegador, né? Então ele faz uma requisição para o servidor web, o servidor web envia uma resposta de volta, né? O browser interpreta o HTML e mostra a página para o usuário. Então é basicamente isso o funcionamento do hipertexto. Então pessoal, eu vou deixar a nossa última atividade da aula de hoje, e daqui a pouco eu volto para corrigirmos juntos.
Então vamos às respostas. Questão 1. Muito do que se desenvolve para a internet é baseado no modelo cliente-servidor. Explique com suas palavras como esse tipo de aplicação funciona. Bom, nós já falamos muito aí sobre cliente-servidor, né? Onde basicamente o cliente faz uma requisição e o servidor retorna. Então vamos lá. No servidor, prevê que um dispositivo exista, uma aplicação responsável por aceitar requisições de aplicações de clientes. Já no cliente, as requisições são enviadas pela aplicação cliente e são como solicitações ou pedidos que demandam alguma ação por parte das aplicações servidoras. É basicamente isso. Já na questão 2, explique qual foi o objetivo inicial da criação do HTML. Bom, o objetivo inicial, como o Tim falou, era basicamente prover aí, né, o compartilhamento, né, de artigos científicos entre cientistas. Então vamos à resposta. O objetivo inicial era uma forma de organizar eletronicamente os textos e as pesquisas dos cientistas, de forma que o usuário navegasse pelo hipertexto, fazendo ligações com outros materiais. Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje nós vimos um pouco sobre como a internet surgiu, vimos também sobre o funcionamento da internet, sobre o DNS, o protocolo TCP/IP, sobre o URL, e vimos também como podemos utilizar a internet através de chat, e-mail, acesso remoto, por FTP, várias outras formas. E agora eu vou deixar algumas orientações. Façam os exercícios da apostila, acessem o ambiente do AVA, façam também os exercícios do AVA. Tanto os acessos quanto os exercícios do AVA estão valendo pontos. E também não deixem de ler a apostila. Obrigado e até a próxima aula.